O CF Entrevista desta semana é com os diretores João Salavisa e René Narder Mensura, do filme Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. René, eu vou conversar por ela, porque você foi a primeira a conhecer a aldeia, não foi? Como foi isso? Como foi esse primeiro contato com eles? Eu fui em 2009 com um grupo de amigos filmar uma... Eu sou formada em cinema. E fui filmar um Pargarranque, que é essa festa que a gente retoma no Chuva, de uma liderança Craô que tinha morrido um ano antes. E era um cara, o Aleixo Porri, era um cara que circulava muito fora da aldeia, ele era uma liderança muito importante que tinha muitos aliados aqui no mundo dos não indígenas, né? Então a festa era muito grande, tinha muita gente, a festa durou uma semana e eu fui filmar essa festa. E nessa festa eu conheci um professor da aldeia Pedra Branca que já tinha um plano de trabalhar com a ferramenta audiovisual na escola. Tentar fazer com que a ferramenta pudesse criar outras formas de aproximação, principalmente porque ele não falava a língua. E ele achava que o cinema tinha essa capacidade, né, de, enfim, de expandir um pouco as possibilidades do que a escola pode propor, né? Então, eu voltei para São Paulo, escrevi um projeto e acabei ganhando um edital pequenininho da Funarte para ir para lá e percorrer algumas aldeias fazendo oficina. Então, passei 3 meses lá fazendo algumas oficinas em 5 aldeias. Uma dessas aldeias era Pedra Branca e lá foi onde eu estabeleci laços mais, assim, duradouros, eu diria, mais profundos. E depois desse primeiro encontro, a própria comunidade começou a escrever projetos e tentar fazer novas coisas e propostas e me levar de volta para a aldeia. Eu fiz esse trabalho, a gente conformou um grupo de cinegrafistas Craô, que são os Mentoaê Guardiões da Cultura. Esse grupo continua filmando coisas até hoje. E pronto, e aí o meu trabalho na aldeia foi ganhando outras formas, enfim, em cada momento foram demandas diferentes da comunidade, mas sempre trabalhando com audiovisual, até a gente começar a ter vontade de fazer o Chuva. E como foi que surgiu o Chuva e como o João entrou também nessa história? Então, eu e a René, nós conhecemos desde 2006, porque eu estudava em Lisboa e fui para Buenos Aires fazer um ano de intercâmbio na Universidade El Cine, onde a René estava a estudar também, e ficámos logo muito amigos, também do Ricardo Alves Júnior, que é o produtor do filme, também que é realizador, não é? Do Pablo Lamar, que é um amigo paraguaio que mora no Brasil hoje e que fez o desenho de som do filme. Então houve ali um grupo um círculo de afetos que se criou e enfim, eu em 2013 fiz a rodagem do meu primeiro longa, lá em Lisboa, que é o Montanha, que é um filme urbano sobre outra viagem, não é? E a René veio ser assistente de realização no filme e no momento isso já era uma espécie de parênteses na vida dela, né? Que já estavas muito nesse movimento de ir para a aldeia. A rodagem do Montanha acabou por durar muito mais tempo do que estava previsto e a René ficou sequestrada. Ficou sentindo falta. Ficou sequestrada lá em Lisboa. E durante esse processo, que foi um filme feito de uma forma mais convencional, com uma equipe de 20 pessoas, horário, tal, planilha de rodagem. E, bom, e durante esse processo a gente falava muito sobre esse outro mundo que era tão diferente daquilo que estávamos a viver, dos Craô. A René mostrava-me fotos, alguns vídeos que tinha feito e essa ideia de eu ir com ela visitar os Craô foi germinando. Então em 2014 eu acabo por ir com a René uma primeira vez conhecer os Craô, ficamos 2 meses, depois voltei numa segunda viagem, numa terceira viagem e nesse momento acabamos por começar a ter a ideia para o Chuva, quando justamente um outro menino, que não é o Yankee, passa por um processo semelhante ao que o Yankee vai viver no filme e isso acaba por ser um pouco o disparador da narrativa.
Mas na verdade eu acho que o Chuva ele vai se construindo com a convivência e durante muito tempo. Eu acho que até o final ele foi sendo construído. Porque se bem a gente tinha um roteiro, né? Porque é o que se necessita para pedir financiamento e conseguir, enfim, fazer o filme da forma que a gente quer. Aquilo era, enfim, muito aberto, né? A realidade atravessava as nossas ideias o tempo todo e muito daquilo foi incorporado, né, durante a filmagem, mas antes da filmagem também eu acho que o filme era uma junção de coisas que a gente escutava e que depois a gente conseguiu incluir, coisas que a gente achava que faziam sentido. O Inhaque trouxe muita coisa das relações dele, né? Todas as relações são reais. Era isso que eu ia perguntar. Como foi a direção deles, a direção dos atores? Eles têm algum estudo, alguma formação de atuação? Mas seus cursos, quando você fazia lá, eles fizeram alguns? Não, o que a gente fez antes do Chuva foi uma espécie... A gente filmou dois curtas antes de fazer o Chuva, com o Yankee, com outras pessoas também, pra sentir, não a questão da atuação mesmo, porque, enfim, a gente... É muito natural, né? A gente não tava muito preocupado com isso. Eu acho que se ele entendesse o jogo, eu sentia que ia dar certo, o João também. Mas a gente queria perceber mais como seria pra gente tá sozinho, filmando em 16mm no meio do mato. E como ia ser essa dinâmica, né? De ter uma equipe tão pequena... Porque também traz outras questões, né? Uma equipe pequena é maravilhoso, mas traz uma série de questões também que a gente queria prever antes de começar a filmar o Chuva. É claro que também a gente não tinha dinheiro para filmar ainda, então, pronto, esse processo foi muito longo mesmo, né? Foi um processo de aproximação. Quanto tempo de gravação? A gente filmou durante 9 meses. Mas antes disso, a gente já estava trabalhando no filme, acho que pelo menos uns 2 anos antes de começar a filmar. Não exatamente trabalhando no filme, porque essa questão, esse estágio que em condições normais nós chamamos de pré-produção, não é? Que não tem essa segmentação do que é a pré-produção, a produção, porque a própria produção do filme, né, a própria rodagem durante esses 9 meses... enfim, na maior parte dos dias nós não filmávamos, não é? Obviamente que havia todo o cotidiano da aldeia, o ritmo da aldeia impunha-se sobre a produção, a feitura do filme. Então mesmo toda esta terminologia do cinema feito de forma mais tradicional aqui acaba por ser... Por ganhar outras dimensões. Outras camadas, né? E eu acho que também filmar essas presenças passa muito por perceber e negociar coisas que façam sentido para eles. Então, eu acho que o Inhaque, as coisas que não deram certo e que acabaram por ficar de fora da filmagem... Então, eram coisas que não faziam sentido para ele, né? É claro que a gente erra, é claro que mesmo essa convivência, essa intimidade, apesar dela existir, é claro que a gente erra também, né? E eu acho que era isso, assim, a gente sabia que ia funcionar quando o Nyank se sentia confortável, a Cotô se sentia confortável, e é por isso que todo mundo fala uma naturalidade. Mas é porque no fundo ele acreditava no que ele estava fazendo, né? Isso traz uma naturalidade, enfim. Aquilo que nós chamamos de naturalidade, eu acho que não é mais do que uma convicção nas palavras e nos gestos, não é? Que eles tinham que ter e sentir no momento de atuar. Estou fazendo aqui umas aspas porque é filmado, né? Mas tem a ver justamente com essa negociação estética, poética de que respostas o filme coloca e propõe para cada sequência, não é? Então nós acabamos por adotar estratégias e dispositivos cinematográficos muito diferentes em cada momento do filme, não é? Toda a sequência de abertura, que é uma noite americana, filmada de uma forma, né? Eu ia perguntar da primeira cena, como foi fazer aquilo? Qual foi a maior dificuldade? Porque
Não sei, vocês estavam em cima de pedra, vocês estavam... Eu já a gente penso tava em cima de limo, pedra. eu já penso escorregar, tentando se segurar pra não cair com a câmera na mão. Eu acho que a gente teve algumas sortes nesse filme que são mesmo impressionantes, porque aquela cachoeira, um amigo descobriu aquela cachoeira, o Vitor, o que fez o som do filme, descobriu um pouco antes da gente filmar, e era uma cachoeira que dava pra chegar com o carro na beira da água. Era tipo um milagre das cachoeiras, né? Porque a gente sempre imagina a cachoeira lá enfiada no meio das pedras da montanha, mas, meu, aquela era... Então, como a gente teve essa sorte, a gente teve outras várias sortes. Então, claro que tem dificuldades técnicas que tem que ser ultrapassadas, né? Mas... E também, quando você filma com tempo, né? E com tranquilidade de saber que... A gente sempre podia voltar, né? Filmar alguma coisa a mais que a gente sentisse falta. Ou, às vezes, a gente chegava na cachoeira, a gente tinha que sair de casa. Ela ficava meio longe ela não era dentro da terra indígena, ela era perto de uma cidadezinha lá, próxima a Itacajá. E a gente tinha que sair de casa de madrugada para chegar lá e pegar o dia amanhecendo, né? Que era o horário que a gente gostava de filmar algumas coisas ali. Então, às vezes a gente chegava e tava nublado, então não dava pra filmar. Pronto, aproveita a cachoeira, volta pra casa, volta pro dia. Todas as gravações ou foram lá na aldeia ou ao redor, né? Foi em sempre- Itacajá, Itacajá. que é essa cidade que fica próxima à terra indígena, né? É a cidade mais próxima à Pedra Branca. Ou na aldeia. E depois dentro da terra, lá no meio do mato, dentro da terra indígena, a gente filmou bastante também. E durante esse processo todo, qual foi o maior desafio, assim, pra finalizar o filme? Acho que eu pergunto mais, eu acho que no momento da gravação mesmo, dos dias de set, porque eu acredito que tenha sido mais... Na verdade, o filme não foi, do ponto de vista da filmagem, hoje nós olhamos para trás, Tecnicamente, né? é que nós tentámos não ir contra as limitações que tínhamos. Então, e tínhamos muito tempo Sim. e muita intimidade e confiança com as pessoas com quem filmámos. Então, claro, há sequências que são particularmente complicadas do ponto de vista técnico. Por exemplo, a sequência na fogueira, mais ou menos no começo do filme, quando a Cotô diz que o bebê não consegue dormir, e depois o Yankee conta que teve um político, um candidato que foi à aldeia, aí vem o tio que fala sobre o pajé, o outro tio conta uma outra história, É uma não é? sequência toda na fogueira. É uma sequência Sim. na fogueira, E com o aí? diafragma todo aberto, portanto é difícil tecnicamente de filmar. A única luz que nós tínhamos era verdadeiramente a luz do fogo. Para fazer planos mais apertados tinha que vir alguém com uma tocha de fogo aproximar-se das pessoas que estávamos a filmar. E portanto o tempo que tínhamos para filmar era muito curto, porque aquilo começava a esquentar. Mas por outro lado, nós filmámos esta sequência durante 1 ou 2 semanas, quer dizer, filmávamos, voltávamos, mais um plano hoje, outro plano amanhã. Editámos o começo da sequência e fomos adicionando mais falas àquela sequência em função de coisas que o Yankee e o Robot Chat, que é o tio, nos propunham. Então, claro, é um pouco, não tínhamos um imperativo de ter que terminar no dia X, porque tínhamos todo o tempo para fazer o filme. Tínhamos 9 meses e até era para ser 1 ano. Então, claro, se tivéssemos um produtor que nos exigisse termine essa sequência em 1 noite, teria sido um inferno, não é? Mas os Karaó também não aceitariam nunca fazer um filme nestes moldes, não é? A relação de confiança parte muito também por esta proposta de se fazer um filme que não vai contra as dinâmicas internas ali da aldeia, mas que acompanha, não é? Se tem uma festa que nós queremos no filme, a gente espera pela festa. Estamos no verão, mas a festa só vem no inverno. É isso, vocês vão ter que esperar pela festa, não é? Então eu acho que as dificuldades foram todas contrariadas por essa possibilidade de filmar durante muito tempo. E eles devem ter ficado bem felizes, né? Bem felizes depois, né? Como é que eles já viram já? Claro.
foram vendo, né? E logo depois de Cannes nós voltámos à aldeia para mostrar o filme. E enfim, a primeira pessoa que quis ver o filme foi justamente o pai do Yankee, que está vivo. Todas as relações que nós vemos no filme são reais, não é? A Koto e o Yankee são realmente um casal, o filho é o filho, a mãe é a mãe, o tio é o tio, na vida mesmo. Mas o pai está vivo. O pai está vivo, existe, inclusive nós não iríamos com o filme trabalhar uma questão tão traumática para alguém em nome do cinema, não é? Então o pai está vivo. Mas o pai durante algum tempo começou a ser... começaram a fazer piadas na aldeia com o pai e chamavam-no de Megaron, que é um espírito, né? Justamente porque sabiam que ele no filme tinha morrido, não é? Então o pai pediu para ser o primeiro a ver o filme e viu, foi a nossa casa, nós alugamos uma casa em Itacajá e o pai veio ver o filme connosco e ficou super comovido, chorou inclusive a ver o filme e disse que sabia que era uma história, sabia que muitas das coisas que estão no filme são ficção, mas que mesmo assim era difícil para ele ver o Yankee sozinho na cidade sem poder ser socorrido pelo pai, mesmo sabendo que é uma narrativa, não é? E depois à noite, no mesmo dia, nós mostrámos o filme na aldeia e a experiência coletiva de ver o filme foi totalmente diferente, porque eles riam-se imenso a ver o filme em sequências que para nós são eventualmente mais dramáticas ou mais delicadas. Então há aqui um processo de recepção de um filme e de mediação entre o cinema e a memória e a ficção, que nós mesmo ainda estamos a aprender como é que funciona e a descobrir com os Craô estas diferenças sobre como nós e eles percepcionam o filme. E para terminar, eu imagino, eu estava aqui eu tentando imaginar como foi isso tudo para vocês. E para terminar, como foi, além de finalizar essa produção de tamanha significância, como foi Cannes? Assim, tá lá, tá recebendo o prêmio especial, você com seu primeiro longa e o seu sendo seu segundo longa indo para o festival tão significativo para o cinema. Eu acho que o mais incrível de Cannes foi levar uma língua indígena, um Brasil silenciado, um Brasil que é negado, para o maior festival do mundo, né? E quando o Yankee sobe naquele palco, apresenta o filme na língua dele, uma língua que é falada por 3.500 pessoas, né? Acho que talvez nunca em Cannes houve um indígena apresentando o filme que fez e que eu acho que isso é uma pequena revolução, né? É um indício, talvez, de que esses povos têm mesmo que ser ouvidos, né? Eles têm que ser... Agora, uma grande revolução seria quando será, talvez, né? Por que não? Quando um filme feito por um indígena chegue lá. Aí, isso sim seria uma subversão total desse aparelho legitimador nefasto de que cinema tem que ser visto, qual que é o bom cinema, né? Qual é o cinema que vale a pena. Porque tem muita coisa acontecendo, né, no mundo inteiro e quem chega ali é meia dúzia. Então, eu acho que essa é a grande coisa que o festival trouxe, né? Levar essas vozes, esses espíritos Craô para Cannes foi forte, Gente, obrigada e parabéns. Belas palavras agora, fiquei pensativa. Essa foi a conversa com os diretores do filme Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. Lembrando que o filme já está em cartaz e estreou agora, dia 18. Então corre para o cinema e vá acompanhar mais uma produção brasileira sendo estreada.